envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Agora vamos pular para o versículo 31, do capítulo 13 mesmo. Está escrito assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é: não limite o que Deus já decretou. Vamos lá, tá? Nós estamos cheios de expectativas, cheios de vontade para viver algo sobrenatural. E se você não está com vontade, eu peço que o Espírito Santo ele possa aumentar essas expectativas no seu coração, sabe? Para que você esteja cheio de expectativa para o que vai acontecer daqui para frente na sua vida. E o que acontece? Um grande problema que nós temos é a forma como nós enxergamos as coisas que nos cercam. É a forma como nós lidamos com os nossos problemas, nós lidamos com as nossas dificuldades, muitas vezes até lidamos com as nossas vitórias. A forma como nos apresentamos diante de desafios. Tudo isso influencia muito se nós vamos viver o que Deus planejou para a nossa vida ou se nós vamos ficar conforme os padrões desse mundo. Dá para entender que é diferente, correto? O que Deus planejou é uma coisa, os padrões desse mundo é outra coisa totalmente diferente. E o que acontece? Esse exemplo que está na palavra, ele é muito claro e mostra muitas vezes como nós vivemos. Olha o que estava acontecendo. Israel tinha saído do Egito, tinha visto Deus fazer coisas sobrenaturais, passou no meio do mar, no Mar Vermelho, o mar se abriu para que Israel passasse a pé seco, né? Passaram durante 40 anos no deserto, viram a provisão de Deus a cada momento, a cada instante, e de repente chegaram em frente à terra prometida, a terra que Deus prometeu. Vamos lá, gente, vamos ser sinceros, né? Eles saíram, viram tudo que Deus estava fazendo para levar eles até esse ponto, para levar eles nesse lugar onde seria a grande vitória deles. E como nós lemos ali, olha o que aconteceu. Deus falou: olha, vão lá e façam um reconhecimento da terra que eu já te dei. Quer dizer, Deus já tinha dado para Israel aquela terra. E enviaram 12 espias para lá. Eles chegaram lá, começaram a olhar, viram, né? E de repente, voltaram. Quando voltaram, 10 espias, eles chegaram falando: olha, realmente a terra é muito boa, a terra parece ser muito abençoada, mas lá a gente não tem como enfrentar aqueles caras lá não. Os caras lá são muito fortes, eles são muito maiores que a gente, eles são muito mais poderosos que a gente. Olha o termo que eles usaram: nós somos como gafanhotos perto deles. E dois espias, né, Josué e Caleb, voltaram o seguinte: olha, a terra lá é uma terra abençoada, que Deus já nos deu. Olha como é diferente a forma de enxergarmos a coisa. Olha como é diferente a forma que eles passaram a visão do que enxergaram, né? Aqueles 10 espias, eles olharam para os desafios. Aqueles 10 espias olharam para os gigantes, olharam para as dificuldades. Eles olharam para o quê? Para o natural.
Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, toma cuidado com o natural, ele vai te cegar. O que aconteceu? Eles se sentiram como gafanhotos perto do desafio. Gafanhoto perto de gigantes. Quantas vezes a gente olha, quando nós chegamos a certos desafios, ou muitas vezes até das nossas previsões, e nós fazemos o quê? Nós agimos como esses 10 espias. Às vezes é dentro da sua casa um desafio que você precisa enfrentar. Às vezes é na sua saúde. Às vezes é na sua vida financeira. Às vezes é na sua vida espiritual, no seu ministério. Deus está te chamando para coisas tão maravilhosas. E quando você olha, você fica lá. Sabe que às vezes a gente solta aquela falsa modéstia, né? Ah, mas eu sou tão pequenininho para isso. Realmente nós somos mesmo. Mas quando nós não vamos pela nossa palavra, nós vamos pela palavra do nosso Pai, do nosso Deus. Você está compreendendo? Nós temos que tomar muito cuidado, por quê? A forma como nós enxergamos as coisas ditam o que nós vamos viver. Dita o que você vai experimentar aqui nessa terra. Dita se você vai comer o que há de melhor ou se você vai ficar comendo qualquer migalha. Quando nós olhamos com a perspectiva humana, a visão humana, ela gera medo, ela gera desânimo. Quando nós olhamos pela fé, nós vemos o sobrenatural e somos instigados a avançar, a crescer, a viver o sobrenatural. Você entende a diferença? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? A forma como nós enxergamos as coisas faz total diferença. Hoje eu estava conversando com uma pessoa mais cedo, né? E a gente estava falando sobre uma outra pessoa. Que muitas vezes o pior tipo de pessoas para se lidar é com aquelas pessoas que estão sempre como pobre coitadas. Já lidou com alguém que é pobre coitado? Alguém que sempre tem uma desculpa para tudo. Alguém que fala que sempre não... mas não estão dando espaço para mim. Porque não estão deixando eu fazer. Porque isso. Porque aquilo. Gente, isso é a cara da derrota. Vamos ser sinceros. Desculpa, eu sei que talvez tenham pessoas aqui que sejam assim. Mas Deus está te falando hoje, muda isso, muda a sua forma de enxergar, muda a sua perspectiva, porque eu já venci o mundo para que você viva o sobrenatural. Você está entendendo? E muitas vezes nós estamos ali, mas como fazer? Ninguém me escuta, sabe? Eu estava falando porque o mais difícil em lidar com uma pessoa assim é porque ela não escuta. Ela quer ser escutada, mas geralmente ela não escuta. Porque nós estamos falando, faz diferente. Eu vou até falar com uma pessoa aqui, eu não vou dizer quem é, né? Eu estava conversando aqui com uma pessoa uma vez e eu estava explicando sobre algumas coisas que essa pessoa tinha que ter feito e ela não fez. E eu achei tão legal que de repente ela virou para mim e falou, pastor, a culpa foi minha, né? Eu falei, fui eu que deixei o espaço, né? Eu falei, porque ninguém tirou o que você tinha feito. Ninguém tirou o que era para você. Você que foi se escondendo, e foi se limitando, e foi se prendendo. Já parou para pensar quantas vezes nós fazemos isso? Já parou para pensar quantas vezes Deus mandou você ir, e você ficou, mas eu não tenho espaço aqui, eu não consigo avançar. Eu não consigo mudar aqui isso. Eu sempre brinco, né? Quer mexer comigo e me desafiar. Você não vai conseguir isso aqui. Aí eu fico agitado. Eu falo, não, agora eu vou. Senhor, me dê força. Senhor, me ajuda, porque agora tem que ir. Sabe? Porque é frustrante quando você olha e vai pela sua própria força e é frustrado. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Como você enxerga as coisas que te cercam. É igual, por exemplo, você
olhar para os seus desafios e achar que os seus desafios é sempre para te derrubar. Os seus desafios, na maioria das vezes, não é para te derrubar. Eles não são para te derrubar. Eles estão fazendo você amadurecer, você crescer. Eles estão fazendo você ficar mais forte. As lutas que você enfrenta, elas fazem com que você se torne uma pessoa mais amadurecida, mais pronta para avançar. E muitas vezes a gente fica, mas eu vivo tantas lutas, para mim é tão difícil, para mim é tão mais complicado do que para as outras pessoas. Olha só, pastor, o que está acontecendo na minha vida. E Deus está falando, para de perder tempo com isso, cara. Para de olhar para a forma errada. Você tem que olhar da forma certa. Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Que tudo depende da forma que nós enxergamos, tá? Você pode pegar uma batalha e uma derrota e olhar para aquilo ali como uma frustração, e aquela frustração vira um trauma que vira um peso para a sua vida. Ou você pode olhar para aquela derrota como aprendizado para que você possa crescer, para que você não repita mais os mesmos erros e da próxima vez você vá vencer com mais facilidade. É como nós enxergamos. É como nós lidamos com as situações. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Tá? Todos aqui conhecem a história de Davi. Davi era um menino que estava lá no pasto, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Enquanto isso, os soldados de Israel estavam numa batalha. De repente chegou lá um gigante. O gigante colocou medo em todo mundo. Por quê? Porque ninguém conseguia vencer aquele gigante. Quando olharam para ele, imagina se o gigante tivesse do tamanho do Brunão. O Brunão grandão assim, você vai enfrentar o Brunão na rua? Não vai, cara. O cara vier bravo. Eu estava vendo, eu não sei se é onde que eu vi. O cara estava contando, né? De repente um cara, do nada, de graça, quis me enfrentar. Só que o cara era muito grande. Ele ia me massacrar, ele ia me bater muito. Eu virei para ele e falei o seguinte: olha, você é muito grande. Se a gente brigar aqui, você vai me bater até me matar. Mas eu te garanto uma coisa: eu vou agarrar os teus olhos, vou arrancar um olho teu, você vai ficar, porque você vai me matar, você vai ficar preso, você vai para a cadeia, e lá vão ficar abusando de você, vale a pena? Aí o cara falou, esse cara é meio maluco, deixa esse cara para lá. Eu achei muito engraçado isso, né? É a forma como a gente enxerga as coisas, né? Aí olha o que aconteceu, todo mundo com medo do gigante, porque naturalmente era impossível vencer ele. De repente um menino, franzino, pequenininho, foi levar alimentos, né, para os seus irmãos, algumas coisas para os seus irmãos e tal. Quando ele chegou lá, ele viu isso. O gigante, Golias, desafiando o exército de Deus. E ele achou aquilo ali um absurdo. Ele achou aquilo ali, na mesma hora ele falou, olha, quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Olha a forma como ele enxergou. Olha a forma que ele enxergou. Estava todo mundo com medo. Estava todo mundo preocupado. Nós vamos perecer perante os filisteus por causa desse gigante. Davi falou, olha, quem é esse incircunciso, quem é esse maluco para desafiar o exército do meu Deus? Aí quiseram, estou simplificando, tá? A mensagem para cortar, né? Saul foi lá, quis botar a melhor armadura, que era a armadura do próprio Saul, em Davi. Quando Davi olhou e falou, cara, não é isso aqui que vai me fazer vencer esse gigante, você está maluco? Eu não venço, se for pela minha força natural, eu não venço ele de forma nenhuma. Você pode me dar toda a armadura, tudo o que for, eu não vou vencer. Davi tirou tudo e pegou uma funda e foi lá e venceu aquele gigante. Agora eu quero que vocês abram aí 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Olha
Olha como Davi se portou. Olha a visão de Davi. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 45. Está escrito assim, olha só. Olha como é que Davi enxergou aquela batalha, aquele desafio. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Você entende? Às vezes você está vivendo como um derrotado. Você está vivendo como aqueles soldados lá. Ih, esse gigante é muito grande. Ih, 2025 vai ser um ano muito difícil. Ih, com o que eu ganho hoje, eu não vou conseguir sustentar por muito tempo. Ih, meu filho está perdido. Eu não sei o que fazer. Ih, meu casamento está indo por água abaixo. Quando às vezes quando a gente olha para alguns desafios, eles realmente são assustadores. Eles são como aquele gigante Golias, sabe? Mas a forma como nós enxergamos fala tudo. Aqueles soldados, eles viram um gigante invencível. Agora, Davi, ele viu um inimigo já derrotado. Preste atenção. Os soldados viram um gigante invencível. Davi viu o inimigo derrotado. Aquele povo que estava lá para entrar em Jericó, eles viram uma cidade intransponível. Eles viram uma cidade que não tinha como lutar contra. Josué e Caleb viram uma cidade que já estava entregue nas suas mãos. Você entende? É a forma como nós enxergamos. É a forma como nós vemos aquilo que Deus está fazendo. O que você tem enxergado na sua vida? Como você tem visto as coisas que te cercam? Você tem visto conforme a promessa de Deus? Ou você tem visto conforme os gigantes que te cercam? É uma escolha. Gigantes ou promessas? O que você está enxergando? Sabe? Olha o que Caleb e Josué enxergaram. Eles enxergaram a promessa. Eles confiaram no que Deus já havia prometido para eles. Eles enxergaram a terra já era deles. A terra já era. Deus já tinha falado, eu já entreguei nas suas mãos. Não foi isso que nós lemos? Eu já entreguei nas suas mãos. Às vezes a gente fica agindo como espia lá. Nós temos que entender o seguinte: Deus, Ele já decretou a nossa vitória, amém? Deus já decretou o seu ano de 2025, Ele já preparou tudo o que vai acontecer em 2025. Agora, o que é necessário? A nossa fé. Você está pronto para dar passos de fé? Ou você está pronto para ficar vivendo com medo para o resto da vida? Você está pronto para dar passos que ninguém vai entender? A fé não é explicável. A fé não é explicável. Às vezes você vai falar seu plano para alguém, a pessoa fala, você está maluco. Você está... O que você usou hoje? Mas isso é aos olhos humanos. Quando nós olhamos na perspectiva de Deus, Ele já decretou a nossa vitória. Ele já decretou a sua vitória. Ele já preparou um 2025 poderoso para a sua vida.
Agora, você está pronto para isso? Você está pronto? Você está pronto para ser moldado? Para você alcançar um 2025 sobrenatural, talvez você tenha que moldar alguma coisa na sua vida. Você está pronto para isso? Ou você é daqueles que ficam, mas nada dá certo para mim. Eu preciso mudar minha forma de enxergar as coisas, então eu vou mudar. Eu preciso mudar a forma de agir, eu vou mudar. O que nós precisamos fazer? O que você precisa fazer especificamente? Você tem que aumentar a sua fé? Você precisa mudar algum sentimento dentro do seu coração? Tem que mudar. Eu, como pastor, a gente lida com muita gente, né? E uma das coisas mais assim, que ao mesmo tempo, me preocupam, mas me desafiam, é o seguinte: é ver pessoas com potencial 10, usando apenas 3, usando 4. O que é isso? Pessoas que Deus preparou coisas tão maravilhosas e poderosas, mas estão lá, sabe, limitadas a tantas coisinhas pequenas. Às vezes eu fico assim pensando, cara, essa pessoa, se ela não tivesse sentada no banco, parada, estagnada, cheia de medo, ela seria tão usada por Deus. Deus tem tantas coisas para fazer, mas ela está lá parada. Ela está lá sem perspectiva. Ela está lá com medo de dar novos passos. E, gente, não se engane. Isso reflete apenas tudo na nossa vida. Se você não consegue dar passos de fé para cima do seu Deus, na direção do seu Deus, isso possivelmente vai ser difícil na sua casa, na sua vida profissional. Isso reflete mais sobre o seu caráter, que precisa ser transformado. Você está compreendendo? Deus, Ele está te chamando para viver o sobrenatural. Os desafios, eles podem ser grandes, eles podem ser assustadores, mas o nosso Deus é muito maior do que todos esses desafios. Você está entendendo? Nós precisamos o quê, sabe? Nós precisamos nos entregar ao processo de Deus. Nós precisamos nos entregar à fornalha de Deus. Senhor, eu não quero mais ficar estagnado. Talvez você esteja precisando fazer essa oração hoje. Senhor, eu não quero mais ficar com medo. Senhor, eu não quero mais ficar assustado perante os desafios. É interessante, né? Porque há desafios que às vezes são tão bobos quando a gente olha para trás. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu nunca esperei que eu fosse ser pastor, pregador da palavra, nunca imaginei isso, né? Meu irmão sempre, todo mundo, desde pequenininho, sempre falava, Israel vai ser um pastor. Felipe, quando eu conversei com meu pai, ele falou, você? Eu falei, porque ninguém esperava isso. E eu lembro que o maior desafio para mim era na hora da oração, quando juntava todo mundo, dava as mãos assim, alguém para orar. O que eu fazia? Apertava a mão do pastor Israel, vai. Eu tinha um medo de orar danado. Talvez ele nem saiba, ele nem se tivesse se ligado nisso, né? Até eu falar. Vai, ele já gostava, né? Para mim um desafio enorme era orar em grupo de 5, 6, 7 pessoas. Mas quando eu olho para trás, eu fico pensando, cara, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz aquilo antes? Eu lembro quando a primeira vez que eu ministrei no louvor, né? O altar era um pouquinho maior aqui, né? Aquela época antiga, né? Era um tapete vermelho, tal, isso, aquilo. Eu lembro que o teclado estava aqui, exatamente. Eu lembro direitinho a cena. O teclado estava aqui nessa posição e aí eu estava com o microfone aqui, né? E eu sempre cantava, mas nunca ministrava. Até que um dia o meu pai falou, meu filho, você tem que ministrar, cara. Você tem que dar um novo passo. Eu falei, mas eu não consigo ministrar tocando teclado.
a desculpa. Que ou eu toco o teclado e canto, ou ministro. As duas coisas não dá para fazer. Ele fala, meu filho, tem que dar teu jeito. Está na hora. E eu lembro que eu tocava aqui em cima com o teclado assim, quietinho, ministrando, tentando falar, tentando não deixar a voz trêmula, né? Mas os joelhos estavam batendo aqui, ó. Parecia que eu estava tocando percussão com os joelhos. Mas hoje, quando a gente olha, aquilo ali parecia tão simples. Sabe por quê? Porque o desafio que parece tão grande para você não é nada perto do que Deus preparou para a sua vida. Você está entendendo? Não é nada. Deus preparou coisas poderosas, coisas maravilhosas. Agora, como nós vamos agir perante essas coisas? Como você vai agir perante o que Deus quer fazer na sua vida? Nós estamos passando por um tempo de refinamento, sabe? Um tempo de fortalecimento. Sabe o que é refinar? É você tirar todas as impurezas de algo. Por exemplo, quando você bota algo precioso no fogo, ele refina, ele tira as impurezas, para que aquele ferro, aquele ouro, ele possa ser o mais valioso possível e torne-o no molde perfeito. Sabe o que Deus está fazendo na sua vida hoje? Ele quer fazer durante esses próximos tempos aí, próximos dias, mês. Ele quer te refinar. Sabe o que é isso? É tirar as impurezas. É tirar aquilo que está te atrapalhando. Tirar aquilo que está pesando em você. Tirar um fardo pesado, te dar um fardo leve, fazendo com que você esteja no molde perfeito que Ele criou para a sua vida, no molde que Ele preparou para você, sabe? Talvez você esteja carregado de tantos anos que você já viveu, tantas situações esquisitas que você já viveu, tantas frustrações que você já viveu, mas o teu Deus está te chamando, sabe para quê? Para te tirar todas essas coisas e colocar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, sabe? E para a gente encerrar, eu queria que você entendesse uma coisa, sabe? Nós precisamos viver pela fé. Viver com os olhos voltados para Deus. Você precisa, nesses próximos dias, fazer o seguinte: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Eu sempre ensino, né? A minha oração ela é: mostra-me os teus caminhos. E tem tempos que eu fico só nessa oração: Senhor, mostra-me os teus caminhos. Mostra. Às vezes ele demora um pouquinho a responder, ou talvez eu esteja um pouquinho distante demais para ouvir a voz dele, mas vai chegar num determinado momento que Deus vai falar: olha, o meu caminho é esse aqui, ó. A minha vontade para a sua vida é essa aqui, ó. Aí é uma escolha nossa, né? Porque eu te garanto uma coisa: a vontade de Deus para a sua vida não vai te deixar no mesmo lugar de hoje. A vontade de Deus para a sua vida não vai te deixar num lugar confortável que talvez você esteja se sentindo hoje. Talvez você já esteja se sentindo incomodado. Talvez Deus já esteja te dando aquela alfinetada, sabe? Há um bom tempo. Talvez você esteja só tentando empurrar um pouco, segurar um pouco o que vai acontecer. É uma escolha. Agora, nós precisamos dizer o seguinte: Senhor, eu entendo a sua voz, eu entendo que o Senhor está me chamando, eu entendo que o Senhor tem propósitos para a minha vida. Então, me molda-me, me molda conforme a tua vontade, me molda conforme o teu querer. Eu não vou ficar estacionado. Você pode dizer isso hoje: eu não vou ficar estacionado. Ih, vocês estão parados demais. Fala assim: eu não vou ficar estacionado. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: sai do lugar do seu conforto, sai da sua zona de conforto.
Até quando você vai ficar com medo de tomar decisões que precisam ser tomadas? Você vai realmente, preste atenção aqui em algo sério, preste atenção, é uma chave para a sua vida, tá? Preste atenção. Até quando você vai ficar empurrando decisões que você já tinha que ter tomado? Você vai entrar em 2025 preso e amarrado a essas decisões ainda? Você vai entrar em 2025 com peso de 2023, 2024, 2022? Às vezes. É hora de nos posicionarmos, é hora de falarmos: eu não aceito qualquer coisa, eu não aceito as coisas desse mundo, eu aceito a vontade de Deus para a minha vida, eu aceito aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Sabe por que isso? É o que está escrito em 2 Coríntios 5,7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Nós precisamos viver por fé. Esquece o que você está vendo, o que está te vendo muitas vezes vai enganar a sua visão, vai enganar o que você acredita ou espera. Nós temos que viver por fé, confiar que o nosso Deus está nos guiando, confiar que o nosso Deus Ele está preparando o melhor, confiar que o nosso Deus Ele tem coisas poderosas e maravilhosas para a nossa vida, sabe? E eu profetizo que 2025 vai ser um ano poderoso, um ano abençoado, um ano sobrenatural, um ano de avanço, não um avanço natural normal, mas um avanço sobrenatural dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós viveremos os planos de Deus para a nossa vida, amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus, fica. Faz o seguinte, sai do seu lugar agora, vem aqui para frente, vamos orar, vamos. Esse é o momento de nós nos colocarmos com fé, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor.